E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui para mais um Nascido ESC, aquele nosso bate-papo onde eu tiro as dúvidas bíblicas de vocês. Onde eu tiro aquela dúvida que a gente tem, ué, o que é isso, pastor? O que é aquilo, pastor? O que é aquilo outro? Onde a gente estuda a palavra de Deus, tá bem? E hoje eu vou responder uma pergunta que foi feita lá no Nascido, que é muito interessante. Essa pergunta foi feita numa live e colocaram da seguinte maneira: pastor, por um acaso, Jacó fez simpatia e por causa dessa simpatia ele foi abençoado lá com os malhados, sarpicado e liso? Primeiro, o que é simpatia? Geralmente a gente mais escuta falar em simpatia em Ano Novo, né? Que é chupar as sementinhas de romã e guardar na carteira. Tem também simpatia gospel, isso mesmo. Teve um amigo meu que foi para Israel, ele trouxe para mim uma folhinha de oliveira para eu carregar na carteira, que me traria prosperidade. Tem também a simpatia da nota de $1, que se você usar uma nota de $1 na carteira, você está chamando a prosperidade, afinal o dólar vale mais do que o real, é a moeda mundial, né? Então vai chamar mais dinheiro. Isso é interessante. Que mais? Quem tem? Se você tem uma simpatia, coloca aí. Tem as irmãs que faz simpatia com cueca, com calcinha. Tem os irmãos e irmã que faz simpatia fervendo a cueca ou a calcinha do amado, porque isso vai fazer com que olhe para você. Fora aquela simpatia idólatra de colocar pinga, de colocar água ou colocar café para a imagem de santo dentro de casa. Isso é colocar essa oferenda para o santo. Então, isso seria uma simpatia. Nós poderíamos dizer, né, que Jacó fez uma simpatia para ter as ovelhas que ele queria. Bom, vamos entender um pouco disso. Bom, pessoal, aqui nós estamos, você já está vendo, logicamente, a tela do meu Logos, do Logos Bible Software. Tela do Logos Bible Software, que é o software de estudo bíblico que eu uso e eu não largo dele por jeito nenhum. Desse lado, eu já falei para vocês que eu utilizei a ferramenta de construção de sermão para trazer para vocês, para montar o estudo para a gente ver juntos, tá bom? Então, isso aqui é o estudo que eu preparei para vocês. E aqui nós temos a Bíblia. E o quadradinho que vocês estão vendo aí no canto é o pastor mais lindo, vitaminado. Pelo menos minha esposa e minha mãe falam que eu sou lindo. E eu acredito, porque elas são sinceras. Entendeu? O pastor mais lindo e modesto que existe na face da terra. Então, o que acontece, pessoal? Bom, primeiro, ó, tomou então Jacó, isso está em Gênesis 30, 37, o que a gente vai ver. Ó. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia. Eu deixei aqui aberto para a gente Almeida RA, eu tenho aqui Almeida RA. Ó, tá vendo que tem o azinho na frente aqui em cima, né? O que acontece é que todos que estão com esse A, quando eu mexo na versão em uma delas, todas as outras vão para a mesma passagem bíblica. Então vamos começar aqui no 34. O que acontece? Agora era a questão que Jacó estava querendo pagamento pelo trabalho dele. Entendeu? Já havia trabalhado, já havia pago o que devia, agora ele estava falando. Então fez um acordo, Labão falou o quê? Toda cabra que for listada e malhada é teu pagamento. As que nascerem listada e malhada é teu pagamento, tá bom? E nós vamos começar isso a partir do verso 34. Labão disse que sim, ele concordou com essa questão, com Jacó. E aí vem no 34, disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Aí o que acontece? Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros dentre os cordeiros, e os passou à mão de seus filhos. Ou seja, o acordo era sobre o rebanho de quem? De Labão. Então o que Labão fez? Ele correu lá, separou todos aqueles que ele teria que dar para Jacó e deu para os filhos, colocou lá para os filhos cuidarem. Então não estava, ele só tinha de uma cor. Então perceba que Labão foi lá e aprontou. Labão tentou ir. Não, então peraí. Tá bom, aceito, todos os salpicado e malhado, beleza, é isso mesmo. É teu, concorda. Só que ele correu lá antes, pegou e, né, deu
colocou para misturar com o rebanho dos filhos dele. Então não tinha como Jacó ver. Então não tinha nada para Jacó. Então ele veio com crocodilagem para cima de Jacó. Ele aprontou para cima de Jacó. Vocês estão percebendo? Então, porque a história de Jacó tem muitas passagens que parece que Jacó passou a perna em alguém. Aqui parece que Jacó foi lá e trapaceou. Não, tá? Os seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E aí, Jacó se enriquece. Aí vem o nosso objeto de estudo hoje. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, das quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água. Vamos pôr aqui o 37 para ficar mais fácil para a gente ler. Tomou então Jacó, varas verdes, e pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dissedentar-se, tomar água e conceberem, porque tinham muitos animais na beirada da água. Perceba, os predadores, eles geralmente, a gente vê muita imagem de predador atacando animal onde eles bebem água. Por quê? Porque tem muito animal ali. Então, como a maioria dos animais estavam ali, então o bodezinho via a ovelhinha, e a gente já sabe. Então, como tinham muitas opções, vamos dizer assim. Era amor à primeira vista. Então, o bodezinho via a ovelhinha, era amor à primeira vista. Então, é por isso que eles vinham para dessedentar-se e conceberem, quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então, separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos e dos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. Todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Tá bem? Então, qual é o nosso ponto aqui? Será mesmo que Jacó fez simpatia? O que é esse negócio? Foi por causa dessas varetas? Por um acaso foi por causa dessas varetas? Nasceram apenas as listadas, salpicadas e malhadas? Isso é um ponto importante. Por quê? Porque Sarna, que é um teólogo, diz que essas 3 árvores que contêm substâncias tóxicas, usadas medicinalmente no mundo antigo, possivelmente tinham o efeito de apressar o início do ciclo do cio e assim corroborar a prontidão dos animais para a cópula. Então, o que acontece? Pessoal, primeiro, vamos entender a farmacêutica. A maioria dos remédios que nós tomamos, se nós tomarmos fora da dose prescrita, nos leva à morte. Então significa que todo remédio que a gente toma é um veneno, que administrado nas doses corretas, o que vai acontecer? Se administrado nas doses corretas, ele vai servir para uma determinada coisa. Então, aqui o que acontece? Essas varetas, o álamo, a aveleira e plátano, quando combinadas, o que acontece? Elas se transformavam em um entorpecente, em um remédio. E aí ele colocava essas varas dentro do coxo de água ou nos canais de água. E o que acontece? Os animais tomavam aquilo. E a ação, o princípio ativo dessas 3 ervas combinadas, ajudavam ao quê? A apressar o início do cio. Hoje, mulheres tomam anticoncepcionais, pessoal, que muda totalmente o calendário de menstruação da mulher. Então, era um remédio popular da época onde tinha a crença que esse remédio servia para antecipar o quê? O ciclo do cio dos animais. Porque o ser humano tem relações sexuais sempre. O ser humano ele é diferente. Mas os animais, eles têm a época especial para cruzar, como a gente costuma dizer. Entendeu? Então, por quê? Porque depende do cio da fêmea quando ela aceita a cópula com o macho. Então, o que acontece? O que Jacó fez? Jacó utilizou de um remédio popular. Mas remédio popular, como aquele xarope horrível
que a nossa avó fazia com alho, misturava um monte de coisa. Até teve um episódio do pai do Cris, ele fez um xarope para a menina quase morreu de tomar o xarope. Entendeu? É um remédio popular, como chá de boldo para tal coisa, chá de erva cidreira para acalmar. Era um remédio caseiro isso. Então era um remédio caseiro que Jacó lançou mão. Aí a gente vem, mas foi isso daí que fez nascer as crias listadas, salpicadas? Não, ele fazia desse trabalho para antecipar o cio e os animais cruzarem quando tinham animais fortes ali nos locais onde bebia água. E veja, Labão já tinha passado a perna nele. Ele percebeu que Labão, tinha malhado ontem, não tem hoje. Então o que ele fez? Ele falou, eu tenho que apressar o nascimento de novas ovelhas para eu ter meu pagamento. Senão eu vou ter que esperar muito tempo. Então ele utilizou de um remédio caseiro para antecipar o cio dos animais. Não que aquele trabalho fosse nascer salpicada, malhada e listada. Então são coisas diferentes. Labão escondeu a salpicada, a malhada, etc. de Jacó, agindo de má fé. Não tinha nenhum. Jacó não podia apontar o dedo na cara dele porque não tinha como provar onde estavam os animais. Se ele falasse alguma coisa, Labão falava que era dos filhos dele e não era dele. Então o que ele teve que fazer? Então os animais precisavam cruzar. Então não que ele sabia que fazendo aquilo, todos sairiam malhados, salpicados e etc. O milagre não está aí. Foi uma necessidade que ele realizou. E aí, então, não obstante, Jacó está pensando em termos de disposição orgânica mágica, como fez Raquel com as mandrágoras. Nenhuma superstição, senão apenas Deus, produz a geração, como ambos confessaram. Mesmo com a artimanha de Jacó, essa receita caseira, como os xaropes que nossas avós faziam para nós, sua ação frente ao rebanho não foi responsável pelo sucesso de Jacó, de só aparecer o quê? Malhada, listrada e salpicada. Ele fez isso, mas eu tenho como exemplo aqui que eu coloco para vocês o exemplo de Jefté. Jefté fez um voto de que, se ele ganhasse a batalha, a primeira pessoa que saísse na porta da casa dele, ele ia matar como sacrifício ao Senhor. O Senhor não aceitou o voto de Jefté. O Senhor não aceita sacrifício humano. É um pecado. Então Deus não aceitou um voto de pecado. Mas espera aí, pastor. Deus deu a vitória para Jefté mesmo assim. Então aceitou, não é? Não. É porque aquela vitória já estava nos planos de Deus, porque traria uma mudança para o povo de Deus. Então já estava nos planos de Deus. O fato de Jefté ter errado, isso trouxe juízo para a vida dele, porque a hora que ele chegou, ele prometeu a alguém da sua casa, por quê? Porque ele achou que ia sair um servo de dentro de casa. Mas quem saiu? Saiu a sua filha. E sim, ele matou a sua filha em sacrifício. Então é a mesma coisa. Não é a vara, pessoal, que fez nascer o salpicado, o malhado. Não foi. O que fez foi a ação do Senhor. Jacó utilizou de um remédio caseiro para os animais entrarem no cio antes e assim conceberem, mas o Senhor, o nosso Deus, fez um milagre para que nascessem apenas salpicados e malhados. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Labão passou a perna em Jacó. Labão escondeu aquilo que ele deveria dar por direito para Jacó. Então, independente da varinha, Deus fez com que viessem as salpicadas, malhadas. Foi um milagre. Isso que a gente tem que entender. Então, Jacó fez simpatia? Simpatia não, pessoal. Simpatia depende do esotérico, entendeu? Como o grão de... Como é que chama? A semente lá da fruta que guarda na carteira, folhinha da oliveira, o dólar dentro da carteira. Agora, isso aqui não. Ele utilizou o quê? Substâncias medicinais que, naquela época, eles entendiam que apressava o cio dos animais. E do mesmo jeito que hoje, no gado, existe o quê? Inseminação artificial, existe todo um trabalho assim, essa era a inseminação artificial do tempo antigo para multiplicar o rebanho. Eles davam ervas que eles acreditavam que antecipavam o cio dos animais. Então ele utilizou disso para antecipar o cio dos animais e o Senhor realizou o milagre em todos os animais que nasciam. Amém? Então esse foi o nosso Nascido ESC de hoje, meio longo, né, pessoal? Desculpem. Mas como a gente interpreta isso? Como a gente interpreta a palavra de Deus? A gente tem que interpretar dentro do contexto histórico, do contexto cultural, contexto geográfico. Olha o contexto cultural aí. Eles já pensavam em remédios rudimentares. Eles já tinham a farmacêutica. Eles sabiam que determinada erva se fazia o remédio para tal coisa.
Olha o azeite de ungir, era muito utilizado como remédio o azeite. Olha nesse caso, ele pegava ervas e colocava onde os animais bebiam água, porque isso antecipava o cio dos animais. Para você chegar a essas informações, você tem que ter noção de conteúdo cultural, histórico, geográfico. E isso você aprende no nosso curso Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Um curso com mais de 80 matérias que vai te ensinar as ferramentas certas para você o quê? Fazer isso, interpretar corretamente a palavra de Deus. Isso que é a teologia. A teologia são ferramentas que te ajudam a extrair da Bíblia a vontade de Deus para a tua vida e a fazer o trabalho que o Senhor nos confiou fazer. É isso que é a teologia, tá bom? A Bíblia é a verdade absoluta. A teologia só vai fazer uma coisa. Ela só vai fazer com que nós entendamos a Bíblia, para que nós tenhamos a Bíblia no significado que o Senhor colocou para a gente, porque não são vários significados, não. Viu, pessoal? A Bíblia tem um significado. Então, no nosso curso, você vai aprender o que é a Bíblia, você vai aprender a extrair o conhecimento bíblico, aplicar na tua vida e a transmitir corretamente o conteúdo da Escritura, aquilo que o Senhor quer ensinar para você e para as outras pessoas. Você vai aprender a pregar o Evangelho nos mínimos detalhes. E detalhe, é um curso vitalício. Você começa o curso hoje e você, mesmo depois de formado, teu usuário e senha, ele continua válido porque o nosso curso sempre está recebendo updates. Então é isso, pessoal. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. E detalhe, uma coisa muito importante, o valor do curso. O nosso curso, em novembro, ele foi para R$ 296,97. Mas, graças a Deus, o Senhor enviou os mantenedores aqui do nosso Nascido de Novo e eles estão ofertando aqui para o nosso seminário. Então, nós conseguimos voltar o curso para o preço antigo, que era R$ 196,97. Então, hoje, você pagaria R$ 196,97 no curso. Mas, se você, assistindo esse vídeo, clicar no link que está aqui na descrição, você vai se inscrever no curso com mais 10% de desconto e o curso vai para 177 e alguns centavos. Então vale a pena. Vem estudar com o Nascido de Novo. Que Deus abençoe muito sua vida. Amo muito a sua vida. Até o próximo Nascido ESC.